Eddie Brock é um jornalista que investiga casos polémicos no seu programa de TV sem medo das consequências. Ele vive com a sua noiva, Anne, e estão prestes a casar. Ela é advogada numa empresa que foi contratada pela Fundação Vida, a fundação do multimilionário Carlton Drake, que faz expedições espaciais para procurar uma nova possível casa para a humanidade e para encontrar novos recursos e conhecimentos no espaço. Depois de ficar encarregue de entrevistar Carlton sobre os seus foguetões, Eddie não resiste em abrir uma mensagem enviada para a sua noiva com informação confidencial da fundação que declara a morte de alguns funcionários. No dia seguinte, durante a entrevista, ele confronta o milionário com esse assunto e a entrevista termina de imediato, resultando no seu despedimento e de Anne também por ter partilhado informação confidencial, ainda que ela não soubesse nada. Revoltada com a atitude de Brock, ela termina a relação e expulsou-o de casa. Passam-se meses e Eddie ainda não conseguiu endireitar a sua vida. Agora bebe mais e ainda não conseguiu encontrar um novo emprego. Já Anne rapidamente arranjou um novo companheiro, o médico Dan. As coisas mudam quando, na loja de conveniência da Sra. Chen, ele é perseguido por uma funcionária da Fundação Vida. Ela conta-lhe que Drake descobriu uns seres alienígenas a que chamam simbiontes que precisam de um hospedeiro para sobreviver na atmosfera terrestre e que o milionário tem feito testes nada éticos com humanos desfavorecidos que têm todos morrido após o contacto com os seres alienígenas. Isto porque, para conseguirem sobreviver, têm de ser o par ideal para os simbiontes, resultando numa simbiose perfeita. Além disso, um desses seres escapou após um acidente durante o retorno de um dos foguetões e anda à solta pelo mundo. Apesar de inicialmente não querer mais voltar à vida de investigação pelo bem, Eddie acaba por entrar na fundação com a ajuda da funcionária. Lá encontra várias provas do que Drake anda a fazer e encontra também uma amiga sua, sem abrigo, que foi sujeita a um desses testes. Ele tira-a de lá, acabando por ativar o alarme, e ela passa-lhe um dos simbiontes. A partir daí, Brock começa a comportar-se de forma estranha e ganha habilidades sobre-humanas com o poder do alienígena. A sua relação com o simbionte Venom vai crescendo e vão aprendendo a lidar um com o outro. Venom afeiçoa-se a Brock e ao planeta ao ponto de torcer para que ele volte para Anne e assuma que ainda gosta dela e que tem saudades. O simbionte decide ficar ali e já não vai seguir o plano original a que foi ordenado. Your world is not so ugly after all. Após ser investigada, a funcionária assume que foi ela que levou alguém para a fundação e Drake usa como cobaia de mais um teste, matando-a. Agora, ele ordena aos seus homens que persigam Brock a todo o custo e lhe tragam a criatura. Depois de andar por meio mundo a saltar de hospedeiro em hospedeiro, o simbionte que estava desaparecido vai até à fundação e hospeda-se em Drake. Juntando o seu complexo de Deus às habilidades e personalidade de um simbionte líder, as coisas só pioram na fundação. O objetivo dos simbiontes era dominar aquele planeta. Já o de Drake era usar os simbiontes para aperfeiçoar a raça humana, expandindo a sua vida no espaço. Agora, fundido com o simbionte Riot, eles preparam-se para lançar um foguetão e regressar à sua casa para trazer mais seres. Após um episódio caricato enfrentar a ex-companheira e o seu atual namorado, Brock é analisado e descobrem que o simbionte o está a matar. Ao reproduzir frequências agudas, Anne consegue expulsar o bicho, mas Brock é apanhado pelos homens de Drake. Anne é usada temporariamente como hospedeira para devolver Venom a Brock, e juntos novamente apressam-se para impedir Drake e Riot de partirem no foguetão. Após uma intensa luta, com a ajuda de Anne, eles conseguem fazer o foguetão explodir com Drake e Riot lá dentro, impedindo assim que o plano dos simbiontes vá para a frente. Algum tempo passa e Brock mantém uma relação cordial com Anne e o seu namorado. Ele revela-lhe que conseguiu trabalho num sítio novo, mas não lhe diz onde, e ela pede-lhe que ele não conte sobre o beijo e a sua aventura ao namorado, e pensa que Venom também morreu na explosão do foguetão, mas ele continua com Brock. Os dois amigos simbióticos estabelecem um acordo: nada de comer a cabeça a pessoas, a não ser que sejam tipos maus. Venom concorda e põe o pacto de imediato em ação, matando um homem que costumava aparecer na loja da Sra. Chen para lhe extorquir dinheiro. Por fim, Brock fica encarregue de acompanhar o caso de um prisioneiro louco que está pronto para o receber e lhe diz que quando sair dali, There's gonna be carnage. Agora a trabalhar no Daily Bugle, Eddie Brock é chamado para entrevistar Cletus Cassidy, um assassino em série que está prestes a ser julgado e que só aceita ser entrevistado por ele. Cletus começou os seus crimes desde criança, assassinando a sua mãe, avó e até o seu animal de estimação, como vingança por ter sido abusado. Depois disso, foi enviado para uma espécie de orfanato para crianças problemáticas e lá conheceu Frances Barrison, uma rapariga capaz de soltar gritos supersónicos que foi a única que lhe deu a mão, tornando-se no seu grande amor. Mais tarde,
Um grupo de agentes separou-os, levando Frances numa carrinha, mas ao resistir aos polícias com os seus gritos, um deles dispara acidentalmente sobre ela, danificando um dos seus olhos. Ela acorda já num asilo de segurança máxima, dentro de uma cúpula de vidro resistente, e o polícia que disparou fica com mazelas e trauma daquela noite, pensando que a matou. Esse agente é Patrick Mulligan. Ele está responsável de acompanhar o caso Cletus Cassidy e quer que Eddie colabore com ele, apesar de não gostar dele. Para seu azar, Eddie parece estar sempre um passo à sua frente. Para surpresa de Brock, Anne liga-lhe e marca um jantar. Tanto Eddie como Venom ficam esperançosos que seja para recuperarem a sua relação, mas na verdade é para informar que está noiva, ao que Eddie não reage muito bem. Depois de conversar com Cassidy e observar a sua cela, com a ajuda das habilidades de Venom, Eddie descobre vários corpos que Cletus foi escondendo nos seus crimes, desvendando casos com anos de duração. Depois destas descobertas, Cassidy é condenado à pena de morte, mas antes do seu momento final, volta a querer ver Eddie. A conversa descamba e depois de várias provocações, Venom descontrola-se e ataca o criminoso. Durante o ataque, Cletus morde a mão de Eddie e fica surpreendido ao perceber que aquilo não é sangue. Ele engola um pedaço de simbionte e quando estão prestes a pôr-lhe um fim, nasce Carnage, matando e destruindo tudo à sua volta. Com os seus novos poderes, ele vai em busca da sua amada e consegue libertá-la. Enquanto juntos se espalha o caos por onde passam, Eddie e Venom têm uma discussão porque Venom está farto de comer galinhas e chocolates. Mesmo tendo praticamente estoque de chocolate infinito que a Sra. Chen fornece em troca de proteção e do segredo deles, ele quer cérebros humanos. Os dois separam-se momentaneamente e Venom anda de hospedeiro em hospedeiro a viver a vida que nunca pôde viver. Durante a sua onda de loucura e destruição, Cletus e Frances decidem casar e como presente um para o outro, vão oferecer Eddie e o agente Patrick para que ambos tenham a sua vingança. Frances quer vingar-se de Patrick pelo incidente do disparo, Cletus quer vingar-se de Eddie por só ter contado uma parte da história e ter omitido a parte em que ele foi abusado e por não ter sido o amigo que ele esperava, já Carnage quer destruir Venom, o seu pai, para ficar ainda mais forte. Eles raptam o agente e Anne, que usam como isco para atrair Eddie e Venom, que são obrigados a fazer as pazes para enfrentarem o casal. Na igreja trava-se uma grande luta e com a ajuda de Dan, eles conseguem pôr um fim ao casal louco. Venom come Carnage e a cabeça de Cletus e o agente Patrick é morto por Frances durante a luta. Pelo menos é o que parece antes dos seus olhos brilharem, dando a entender que ainda está vivo e ganhou algum tipo de poder. Montes de agentes chegam ao local e o grupo foge e despede-se. Agora vivendo como fugitivos, a dupla decide passar férias num destino paradisíaco e em breve talvez procurem algum sítio que precise de um agente letal, nome escolhido por eles para a sua identidade de herói. Mais tarde, no quarto, enquanto relaxam e veem uma novela, Venom explica a Eddie que a mente dos simbiontes está interligada numa espécie de colmeia e que juntos possuem conhecimentos com milhões de anos, mas que seria demasiada informação para um cérebro humano. Eddie fica curioso e quando Venom lhe está prestes a mostrar um vislumbre desse conhecimento, uma luz estranha surge e eles são transportados para outro local. Na televisão, surge J. Jonah Jameson a difamar Homem-Aranha, que deixa Venom bastante interessado.